Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Vou trazer para vocês uma entrevista na íntegra que a deputada federal Carla Zambelli deu para Auriverde Brasil, para o jornalista Ptolly, onde ela afirma que deixou o Brasil, vai solicitar uma licença da mesma forma que o deputado Eduardo Bolsonaro solicitou. Ela busca tratamento médico e também por conta de tudo que vem ocorrendo com a deputada. Vamos acompanhar a entrevista. Tomei todas as providências. Minhas redes sociais agora, quem administra é minha mãe, são todas da minha mãe. E minha mãe vai dar continuidade a esse legado, porque provavelmente eu perderia minhas redes sociais. E são mais de 10 milhões de pessoas que estão conectadas comigo todos os dias. Então eu peço para que as pessoas continuem seguindo a minha mãe. Por enquanto, algumas redes não deixaram substituir o Carla por Rita, mas eu já estou em conversa com a Meta para fazer essa substituição. E no YouTube vai ser Família Zambelli. Então, vou continuar em contato com vocês. Agora, mais do que nunca, poder voltar a denunciar todos os desmandos que a gente observa nesse país e que eu tenho ficado calada diante de uma pressão judicial que eu tenho sofrido. E me cansei de ficar calada, me cansei de não ser, por esse tempo que eu tive que me conter, me cansei de não atender o meu público, porque o meu público, o meu eleitor, os mais de 946 mil votos que eu tive, são de pessoas que querem ver essa Carla, a Carla que estava até agora adormecida um pouco, mas que estava ficando doente por não poder falar as coisas que eu penso sobre o que está acontecendo. São amarras que nenhum ser humano pode ter. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é um tempo de ditadura, falta de liberdade, censura, e eu acho que vocês precisam ter pessoas aqui fora do Brasil para poder lutar, continuar lutando, continuar denunciando, e agora dessa vez na Europa. Eu vou levar isso para todos os países da Europa, vou denunciar em todas as cortes que a gente tiver para denunciar na Europa, vou viajar, vou participar de congressos com deputados de toda essa parte imensa do nosso mundo que a gente tem. Eu tenho certeza que a América está muito bem coberta, né? Não só por Eduardo, mas por Alan dos Santos, Lacombe, Paulo Figueiredo, tantas pessoas que têm dedicado as suas vidas pela liberdade no nosso país. E agora eu vou continuar dedicando a minha vida para que a gente possa voltar a ter democracia, justiça, cidadania do nosso país, mas principalmente liberdade. Liberdade, porque eu sei que quem está no Brasil hoje teme o tempo todo omitir suas opiniões. E eu não vou permitir que isso passe simplesmente desapercebido. Vitória, eu quero estar com vocês e quero voltar a ser a Carla nas ruas, a Carla ativista, a Carla que conquistou milhões de pessoas, que brada, né? que briga e que brada para que a gente possa ter mais liberdade no nosso país. Então, eu estou muito feliz, eu vim para cá para me tratar e comecei a perceber que o meu tratamento é simplesmente deixar tudo fluir. O meu tratamento não é médico, não é medicamento. Eu acho que tem que começar por aqui. Eu tenho que começar a destravar o que eu sinto, a falar o que eu sinto, porque essa sou eu de verdade. A pessoa que estava ali amuada e às vezes até constrangida, com vergonha, por não poder falar tudo que eu penso, Pitoli, foi ficando doente. E agora eu tenho certeza que estando aqui eu vou conseguir ficar sã de novo e dar para o Brasil o que ele merece, que é tudo o que eu tenho. A minha voz, as minhas opiniões, a minha verdade, a minha análise e estou à disposição de vocês. Carla, a minha primeira pergunta para você, e te agradeço por esse depoimento tão sincero, quando você tomou a decisão, né, em que momento você entendeu, poxa, eu preciso partir desse Brasil que me persegue hoje? Conversando com o Alan dos Santos. Nós estávamos conversando, ele falou assim, Carla, você tem alguma esperança real de que o Brasil, nos próximos semanas, nos próximos meses, vai voltar a ser a democracia que a gente conheceu? E aí eu parei para pensar na quantidade de amarras que a gente tem.
no quanto o parlamento, eu tenho visto, por exemplo, críticas ao parlamento, e tenho notado que o parlamento, às vezes, se abaixa com receio, né? O parlamento não tem sido mais o que a gente espera. O parlamento tem ficado agachado. E não é por falta de coragem dos nossos parlamentares, mas é porque o que eles fazem é desfeito no STF. E a Suprema Corte não é uma Suprema não é um Supremo Legislativo. A Suprema Corte hoje, ela executa, ela cria leis, ela julga leis, ela faz tudo. Ela está fazendo papel de executivo. Quando ela, por exemplo, o ministro Dino, quando nos impõe a questão das emendas parlamentares, que está na Constituição, que funcionava, ele está querendo executar as emendas do jeito dele, ele está fazendo o papel do executivo. O Lula está fraco. O Lula não consegue pagar nem sequer as emendas impositivas. Então, a gente não tem mais executivo e o legislativo que eu sei que quer fazer. Eu confio em muitos colegas, Pitório, eu sei os homens de coragem que a gente tem ali, não vou nem citar nomes porque são tantos que eu esqueceria alguém, mas a gente sabe como é que eles estão. E aí, quando o Alan disse isso para mim, eu falei assim, poxa, avaliando tudo isso, o nosso país já não está mais com essa força toda. Porque eu poderia ir para a prisão, Pitório, esperar um tempo, continuar no meu país e depois fazer, me entregar para a justiça. Mas que justiça? Que judiciário? Que prende a Débora por 14 anos, que prender Carla Zambelli por 15. 15 anos, Pitório. Uma pessoa que matou outra, acabou de pegar 14. Eu pegar 15 anos de cadeia? Não roubei, não estuprei, não matei. Eu falei. Eu fui a pessoa que eu tenho que ser. E através disso tentaram me caçaram no TRE e estão me perseguindo. Mas eu não vou fazer o discurso de perseguida política, Pitório. Eu quero fazer o discurso de pessoa que renasceu aqui fora e que quer lutar para que o país volte a ser o que era antes. Mas, realmente, hoje, o nosso Brasil não tem condições de abarcar pessoas que queiram falar tanto quanto eu. Carla, e eu quero poder ser essa voz aqui, Pitório, para vocês. E certamente será. Carla, no que se transformou a sua vida depois daquele episódio na véspera da eleição? No inferno astral, assim, sabe? Falam de inferno astral, né? A minha vida depois daquilo virou de ponta cabeça. E você vê, Pitório, sinceramente eu acredito que eleição, agora eu posso falar com mais tranquilidade, a gente sabe muito bem porque eu perdi, porque Bolsonaro perdeu, que não foi eu que ajudei ele a perder. Não foi eu que incentivei. Não dá para a gente acreditar em pesquisas no nosso país, porque elas são manipuladas, e não dá para a gente acreditar em urnas eletrônicas. As urnas não são confiáveis. E eu não podia falar essa frase estando no Brasil, porque eu seria caçada e perseguida mais ainda. Aqui fora eu posso falar. Nossas urnas não são confiáveis. Enquanto não tiver um voto impresso ao lado da urna eletrônica, enquanto a gente não tiver contagem pública de votos, nós não teremos democracia no nosso país. Foi para essa sanha de poder do TSE que o Bolsonaro perdeu. Foi para as inúmeras decisões do Alexandre de Moraes em nos calar durante a campanha. E não podíamos falar ex-presidiário, não podíamos enaltecer o Bolsonaro não podia usar os vídeos que ele tinha de fora do país, da Itália, dos Estados Unidos, ele não podia usar as motocicletas, ele não podia usar as manifestações em suas imagens para poder mostrar para a população em canal aberto o que estava acontecendo. Então, foi um conjunto de coisas. Foi a falta de confiabilidade nas urnas, foi a falta do voto impresso, foi a questão da contagem pública que se dá numa sala onde poucas pessoas têm acesso, que não se sabe o que é feito ali depois. Foi por uma série de coisas. Então, hoje eu posso falar isso com mais tranquilidade, mas eu fui usada de bode expiatório. Infelizmente. Sim, aquele episódio ali, eu estava correta, Pitório, eu não estava errada. Eu podia ter errado no momento, mas qualquer mulher na minha situação, exatamente na minha situação, teria feito o mesmo. A sensação que a gente tem, inclusive, Carla, é que aquele episódio, ele acaba te afastando, inclusive do teu eleitor, né? Porque foi exatamente a narrativa que eles queriam construir.
né, para te isolar uma mulher com quase 1 milhão de votos, ela teria que ser isolada, porque senão seria uma superforça dentro da Câmara, isolá-la, inclusive, das próprias lideranças da direita do Brasil, do próprio presidente Bolsonaro, e, de uma certa forma, eles conseguiram isso, né, Carla? Conseguiram porque, Pitoli, quem é que viu, durante esses últimos 2 anos, o tiro que tinha sido disparado? Nenhuma imprensa deu. Ninguém mostrou. Só vocês mostraram, mas as pessoas que estão ali vendo naquele momento viram o disparo do tiro. E aí entendem. Quem sabe que teve um tiro antes, sabe por que eu saquei a arma? Porque eu tinha receio de que aquele próximo tiro poderia ser no meu filho. E então, assim, por que a imprensa não falou desse disparo? Porque a narrativa já tinha sido criada de que um jornalista tinha conversado comigo e eu saquei a arma e saí correndo atrás dele, como se fosse uma louca. E se fosse isso, realmente, seria demente, né? É demência. Agora, como aconteceu, eu posso ter errado em ter dado conversa, né, para ele, que isso eu errei, né? Ter começado a conversa e tentado ali de alguma forma mostrar que ele estava sendo machista, misógino, tudo que eles acusam o Bolsonaro, né? Mas na verdade são eles que são. Haja vista como o Lula, por exemplo, fala das suas correligionárias, né? Não vou nem repetir que é uma palavra muito feia, mas né, fala sobre as opções sexuais delas. Então, a gente percebeu que eles criaram uma narrativa para me afastar do Bolsonaro, para que a direita pudesse ver só uma parte daquele episódio. E hoje, quando a direita vê o episódio todo, que o Darcy, inclusive, queria agradecê-lo, porque ele fez um vídeo excelente sobre isso, aí sim a gente vê que as pessoas concordariam comigo. Mas aí a narrativa já foi criada. Aí a depressão já tinha acontecido, Pitoli. O afastamento entre mim e o Bolsonaro já tinha acontecido também. E ele já tinha sido contaminado pelo Fábio Van Garten, que foi a pessoa que ficou ali no ouvido dele o tempo todo, falando que perdi por causa você perdeu por causa da Carla. Quando, na verdade, todo mundo carrega um pouco de coisas que poderia ter feito e não fizeram. Mas, assim, mesmo com tudo que a gente poderia ter feito e não fez, porque a comunicação no governo Bolsonaro era péssima, se tinha uma coisa que era ruim no governo Bolsonaro, era a sua comunicação. A gente precisava ficar falando o que o governo fez, porque o próprio governo... Desculpa, estou com o meu telefone aqui, vocês conseguem me ouvir? Não, a gente está te ouvindo perfeitamente, Carla. Tá. Então, assim, a comunicação foi muito ruim no governo Bolsonaro, porque houve uma decisão, né, de não pagar mais a imprensa, de não viver mais ali sob o jugo da imprensa, e a gente não tinha entrada nas televisões. Então, as pessoas nem ficavam sabendo o que o Bolsonaro fez. Então, uma série de coisas que eu acho que agora, com mais frieza, a gente pode começar a analisar, mas eu quero olhar para o positivo, né, a partir de agora, sabe, Vitória? O que a gente pode fazer para melhorar? E tem muita coisa que a gente pode fazer. Né? Haja visto o que o Eduardo fez aqui em poucos meses, olha como é que os Estados Unidos já acordou, né? Fez aqui fora, que eu digo. Olha como os Estados Unidos já acordou, como o Trump já está acordando para o que está acontecendo. Né? Ele foi mexer com o Elon Musk, que é um dos homens mais importantes do mundo hoje na atualidade, né? Hoje, no que a gente tem aqui de ciência e de evolução tecnológica. Então, pode ser feito na Europa também. As pessoas, a Meloni, né, a Giorgia Meloni, ela precisa começar a entender o que está acontecendo, é uma pessoa de direita. A Espanha precisa acordar que a esquerda está fazendo muito mal para o país, né? O que a França está fazendo, o Macron está fazendo com a França. Eu quero estar nesses lugares todos para a gente poder ajudar o Chega em Portugal, sabe? Ajudar o Ventura, o André Ventura, e poder fazer algo diferente pelo nosso mundo, né? O conservadorismo precisa avançar, Pitoli. Concordo. E o globalismo, a esquerda, ela precisa recuar. E a gente vai precisar de mulheres e homens de coragem para poder fazer isso. Carla, aqui comigo o Eduardo Burgo. O Burgo tem uma questão para você. Pois não, Burgo? Olá, Carla, Oi, bom dia. Oi, querido, bom dia. Prazer falar contigo e confesso que me deu uma paz no coração te ver melhor assim. Guerreira, mas muito melhor. Outra Carla. Essa é a Carla. Essa é a Carla outra Zambelli, Carla. Né? Essa é a Carla. Essa guerreira, essa mulher de 1 milhão de votos. E eu digo aqui um pensamento que eu tenho, Carla, que eu vejo aquela facada no presidente Bolsonaro e o tiro no presidente Trump, livrando-os da morte como a mão de Deus, como intervenção divina, porque, principalmente do Trump, né, que muda a história da humanidade. E os propósitos de Deus, nós somos muito pequenos para a gente entender. E talvez não, com certeza você está
nesse caminho, até por esse trabalho que faz na Europa, e nesse sentido vem a minha pergunta. Nós sabemos que tem um ministro do Supremo com grandes negócios, né, com investimentos em Portugal. E por você estar na Europa, está no seu radar procurar as autoridades de Portugal, em especial o Partido Chega, André Ventura, enfim, outras autoridades, para passar algumas informações e levar o que está acontecendo aqui no Brasil para essas autoridades, porque o Eduardo está trabalhando muito bem nos Estados Unidos. Seria interessante uma pessoa explicando, em Portugal em especial, o que acontece no Brasil. Com certeza, querido. Primeiro, obrigado pelo carinho, e dizer para você que uma das minhas ideias é essa, e eu quero receber novas ideias. Eu quero receber de vocês, quero receber do meu público, o que eles esperam de mim, estando aqui fora. Portugal é um país que a gente tem o mesmo idioma, não é à toa, então quero procurá-lo, quero ajudá-lo a mostrar o que está acontecendo no Brasil, porque ele tem falado bastante do Lula, né? Mas eu acho que é importante que as pessoas entendam os papéis das Supremas Cortes, porque está acontecendo um movimento mundial dessas Supremas Cortes tentando entrar no Legislativo e no Executivo para afogar as pessoas de conservadoras, né? Então, eu acho que os portugueses, quando entenderem o que aconteceu com o Brasil, o que está acontecendo com o país, a gente vai poder fazer alguma coisa por eles. E você falou muito bem, o tiro do Trump, a facada do Bolsonaro, eu diria que o STF foi meu tiro, sabe? O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, que foi relator do meu outro caso, esses 15 anos de prisão que eles me deram, quando eles achavam que eu ia deixar de dar frutos e virar cinzas, é quando eles menos esperaram, porque é daqui que vai nascer novos frutos, é daqui que vão nascer novas ações, e eu vou denunciar sim. Eu quero denunciar tudo o que está acontecendo. Eu vou procurar as autoridades em Portugal para que a gente possa falar sobre os ministros que têm tirado dinheiro do nosso país, levado para outros países, para que possam ser recebidos como reis nesses países, porque não conseguem mais viver nas ruas do Brasil. Estão vivendo em prisão domiciliar porque não conseguem sair de suas casas. E a gente vai provar isso porque, e mais que provar, eu quero expor isso para o mundo, expor para vocês, expor para os europeus, para que eles saibam quem são os ministros da Suprema Corte do Brasil. Agora, Carla, eu imagino para os Estados Unidos e para a Europa, o recado que fica: Eduardo Bolsonaro deixa o Brasil sob risco de ser preso, ter passaporte tomado, tudo o que ele estava enfrentando aqui. Na sequência, a mulher mais votada do Brasil, quase 1 milhão de votos, deixa o país correndo o mesmo risco por conta de perseguição. O recado está dado para o mundo. O mundo acabou de ouvir um recado. A decisão do Eduardo não é mais isolada. Não é mais defender o próprio pai, como eu também faria. Mas ao lado de Eduardo agora, ombreando a decisão, tem a mulher mais votada do Brasil. Eu acho que fica um grito para o mundo todo ouvir, hein, cara? Com certeza, Pitolli, é isso que eu quero fazer. Quero ombrear com o Eduardo essa luta. Ele tem feito um trabalho maravilhoso. Tanto é que muita gente me perguntou, né? Mas por que Europa e não Estados Unidos, já que tem bastante gente? Eu falei, o caminho dos Estados Unidos já está asfaltado, né? A gente teve Alan dos Santos, Paulo Figueiredo asfaltando esse caminho, aí veio Lacon, aí veio mais uma série de pessoas, né, que estão aqui que estão lá nos Estados Unidos, que estão aqui fora do Brasil, e Eduardo veio asfaltando esse caminho. Mas é justamente por isso que eu estou escolhendo a Europa, porque ele já está fazendo um trabalho exemplar, né, nos Estados Unidos. E acho que na Europa a gente precisa ter alguém que fale espanhol para conversar com a Espanha, português para conversar com a Itália, inglês para conversar com a Inglaterra também. A gente precisa estar próximo da Inglaterra. E eu tenho um italiano ainda não tão bom, mas vou desenvolver meu italiano. Eu quero estar nos principais lugares, eu quero falar com o povo francês, e a gente vai também falar com os outros países menores, porque em cada lugar a gente tem pessoas que podem lutar por nós, né? E assim, já estou em contato com algumas autoridades, né? O IES Brasil, que tem sede nos Estados Unidos, também tem sede na Europa, e é aqui que eu quero ajudá-los, né? A fazer crescer esse movimento.
Eu tô me sentindo como a Carla que era ao lado nas ruas. Nós Olha, também, que... cara. Nós também estamos te sentindo assim. Você pode ter... Há quanto tempo a gente não viu um sorriso desse aí da Carla? É verdade. Não é verdade? Fico pensando no Aginaldo, né? No Aginaldo, esposo da Carla, que tem um enorme carinho pelo Aginaldo, chamamos juntos. Eu fico pensando no Aginaldo, a alegria desse homem, e ver a esposa voltar a sorrir. É verdade. Não é verdade? Tá muito feliz. E tá, dói tá ver a feliz, esposa... viu? Tranquilo, né? Dói ver a esposa ser perseguida, Meu ameaçada. Deus, a Imagina mãe dor que não perseguida, sentiu, a imagina o família. filho, É incrível como ela deu essa entrevista, logo na sequência algumas redes aí de comunicação, de televisão divulgaram. A gente sabe que ela foi para buscar. Ela não fugiu, simplesmente ela é uma perseguida política, porque se ela continuasse aqui, ela iria ser presa e ela não poderia lutar. Então, ela estando lá na Europa, ela vai conseguir lutar, assim como o Eduardo Bolsonaro está lutando nos Estados Unidos. E eles focam tanto na situação de que ela fugiu, isso está sendo um dos assuntos mais comentados, que eles até se confundem, informando que ela está nos Estados Unidos e não na Europa. Vou colocar um trechinho onde a blogueira, em vez de divulgar a informação correta, informa que a deputada está nos Estados Unidos. E a deputada, ela informa no início da entrevista que ela está na Europa. Então, agora 10h12, a gente vai direto aqui para o telão, porque faz pouco Andréa Sadi e Otávio Guedes publicaram essa notícia. Condenada a mais de 10 anos de prisão, a deputada Carla Zambelli está agora nos Estados Unidos. A informação de que ela saiu do Brasil foi confirmada a Andréa Sadi e o Otávio Guedes pelo advogado da deputada Carla Zambelli. Ela está, neste momento, dando uma declaração para um veículo partidário, no qual está dizendo que saiu e que está nos Estados Unidos para se tratar. Eu vou pegar aqui trechos que eu estava... Eles assistem, eles não informaram onde ela estava dando entrevista, só informaram que é ligada ao partido. Não quiseram citar o nome da Auriverde Brasil, do Pitólio, do jornalista Pitólio. E eles assistem, acredito que eles não prestam atenção, porque ficou bem claro, onde ela não fala não só uma nem duas vezes que ela está na Europa, mas eles divulgam que ela está nos Estados Unidos. Olha como os blogueiros pegam o assunto e colocam da forma que eles querem. Eles sempre noticiam, é isso que acontece. A notícia chega da forma que eles querem passar. Coloquei a entrevista para vocês na íntegra, onde ela informa que está na Europa. Porém, os blogueiros divulgam que ela está nos Estados Unidos. Isso é só um retrato do que para a gente tomar cuidado com o que a gente está ouvindo, das fontes de onde estão saindo a informação, se são confiáveis. Porque em minutos atrás ela deu essa entrevista, ela afirmou que estava na Europa. Porém, a Globo News, os blogueiros da Globo News informam como se eles tivessem certeza que ela está nos Estados Unidos. Divulgam a informação da forma que eles acham convenientes. Por que eles falaram que ela está nos Estados Unidos? Já para ligar aí a Eduardo Bolsonaro, né? Com certeza, né? Eu acredito muito que quem conhece Carla Zambelli sabe da luta dela aí ao lado da direita. Eu acredito sim que ela é mais uma que vai correr atrás, vai buscar, vai somar aí na luta pela liberdade
da direita contra o globalismo, contra essa esquerda aí que vem destruindo o Brasil. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal.